Oi, eu sou a Vicky, E eu sou o Rafa, e esse é... o Caçadores de Histórias. Depois de tomar a decisão, a gente sentiu que precisava que aquilo fosse um pouco mais real. E aí que entra o tema desse segundo vídeo. Boa noite! É verdade que a gente vai morar numa van? Uma van? Tipo, com rodinhas mesmo? Me explica direitinho isso aí, porque eu tô começando a ficar nervosa. A nossa van, a gente pensou em ser um modelo mais pequeno, mais enxuto, para ser mais fácil de se locomover, de entrar em estacionamentos, de conseguir um ponto de apoio, alguma coisa que ela caiba em mais lugares. E aí, dentro disso, o Rafa que ficou responsável por olhar quais os modelos a gente ia pesquisar. Eu pesquisei dois modelos principais, que foi a Sprinter 413 CDI, o modelo menor que tem o menor de todos, o longo e o extra longo, que daí fica o tamanho de um micro mais ou menos. E a Renault Master tem mais ou menos o mesmo tamanho da Sprinter. O que muda nelas é o preço. A Sprinter, por ser Mercedes, é um pouquinho mais cara para comprar e a Renault um pouco mais barata, né? E aí, mais de tamanho, desses que a gente viu, tem mais mobilidade. E além disso, por ela ser menor, fica mais barato para construir. Então a gente olhou por todos esses aspectos para ver o que mais se encaixava dentro da nossa realidade. A nossa lista de prós e contras, já que ela é menor, vai menos material para se precisar construir ela. É mais fácil. Então o nosso nível de desapego da nossa vida vai ser muito grande porque a gente não vai conseguir levar quase nada. A gente foi de uma casa de 100 metros quadrados, essa que a gente está agora tem 50 metros quadrados, e aí a gente vai para uma van que tem uns 7, 9 metros quadrados mais ou menos. Vai ser uma mudança bem grande. A gente tinha um roupeiro imenso de roupas e muitas coisas acumuladas, e desde que a gente tomou essa decisão, a gente foi enxugando. Hoje já não tem mais mala extra, coisas extras, é o que tá no nosso armário, é o que tem, e ainda vai sair muita coisa, inclusive a gente vai fazer um brechó. Mais um ponto que a gente pensou que é muito importante do nosso estilo de trabalho é a capacidade de energia que ela vai conseguir armazenar. Então a nossa ideia é colocar o máximo de placas solares possíveis em cima, umas 3, 4. Provavelmente não vamos ter um deck em cima também, para colocar o máximo de placa solar, para a gente depender menos de pontos de energia externo. E aí a gente consegue ficar mais tempo sem parar em um camping, ou sem ter a necessidade de parar em algum lugar. Essa independência energética que a gente pensou, ela também se estende à independência de conexão. Como eu trabalho em tempo real, assim, com equipes e online, né? Então a gente precisa de uma internet estável, e aí que entra a nossa ideia de comprar Starlink para viabilizar o nosso trabalho, mesmo que a gente esteja em lugares remotos e pouco acessíveis. Como nós dois vamos trabalhar 100% online, né? Vai demandar muita energia. E aí por isso que tem que estar sempre conectado. O Rafa, eu com equipe, e o Rafa vai estar porque ele precisa dos recursos ali da internet, né? As imagens e tudo mais, subir e descer vídeos e materiais. E vai ter geladeira para guardar meus petiscos gourmet? Ou vamos viver de ração de posto, hein? Porque assim, sem estrutura, eu não assino esse contrato. A gente abordou alguns pontos iniciais primeiro, que é a gente tem que ficar confortável dentro dela para dormir, então a cama tem que ser uma das prioridades, a gente tem que dormir confortável. A gente vai trabalhar dentro da van, então tem que ter um espaço de escritório viável, e esses são os dois principais pontos. A gente vai cozinhar bastante também dentro da van, então a cozinha não precisa ser tão grande, mas fica ali em terceiro lugar. O banheiro também não precisa ser tão grande, pode ser pequenininho, que a gente vai usar alguns minutos por dia. E também ter um espaço pessoal, porque eu e o Rafa, apesar de a gente estar trabalhando com a mesma coisa, a gente não tem a mesma rotina. Sim. Então, por exemplo, a cama ela tem que ser acessível ou virar um sofá, alguma coisa assim, para, por exemplo, se eu estiver doente ou quiser descansar ou qualquer coisa... Uma abre e fecha, mais ou menos, né? Alguma coisa assim. Tem que ter um lugar ali que um consegue descansar enquanto o outro faz alguma coisa que precisa, né? Sim. Só para eu me programar. A gente vai virar pedreira, eletricista, marceneiro e decorador tudo ao mesmo tempo? Ou já vem tudo feito com laço de fita? A princípio, a nossa ideia principal era construir a van.
porque é mais barato comprar só a van e depois você construir ela do zero, né? Comprando uma pronta, se vai numa montadora, alguma coisa assim, ela sai o dobro do preço. Ou mais. Ou mais até. E aí, então, a nossa ideia, o plano A, seria comprar uma van e construir. E nós estamos com um plano B também, porque surgiu uma oportunidade muito boa. Muito boa. E a gente ficou bem tentado a comprar essa van. Por isso que a gente já quis colocar a nossa casa à venda agora, que se esse dinheiro entrar a tempo, a gente vai conseguir comprar ela pronta. Mas a gente sabe que isso é meio que um alinhamento dos astros, assim, porque o tempo de vender a casa e negociar com os donos da outra van, pode ser que a gente perca o negócio, a gente não sabe ainda, mas a gente quer muito, deseja muito, assim, a nossa casinha dos sonhos e ela vai muito em encontro ao que a gente planejou e desenhou como layout e funcionalidade dela. Ela é muito bonita. E ela é linda, Ela é muito ela é a bonita. nossa cara, tá? É só entrar e morar. Aham. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Ela tá num lugar que a gente ama, inclusive. Mas, caso não der, a gente vai comprar uma, vai construir e vai trazer todo esse passo a passo aqui pra vocês também. E aí, do zero. E se a gente comprar uma van pra construir do zero, a gente vai passar todo esse processo com vocês e ainda a gente vai ter que alugar uma outra casa que comporte uma van pra gente poder fazer essas obras todas lá. Então, aí a jornada é muito maior, mas a gente tem tempo também. Eba! Tá bom, acho que gostei. Vou fazer xixi cada dia em um lugar. Bom, o que vai ter eu já entendi. Mas será que dava pra desenhar pra mim, por favorzinho? E mais do que saber quais itens a gente teria dentro dessa van, o que ela ia suprir de necessidade, eu precisava muito me imaginar fisicamente naquele lugar. E aí, a gente teve uma solução. A gente pegou uma fita, arredou os móveis aqui em casa e desenhou a metragem da van aqui no chão, pra gente conseguir entrar e se imaginar dentro da van, fazendo a divisão com a cama, onde é que seria a pia, essas coisas, igual a gente fez aqui em casa antes de entrar. A gente desenhou no chão para ver se a gente ia conseguir encaixar tudo. A gente fez a mesma coisa com a van aqui na sala. E é interessante quando a gente desenhou no chão, porque a van ela tem uma largura embaixo e uma largura no meio. Então, onde fica a cama, por exemplo. Ela é mais ou menos assim, ela é um pouquinho curvada. Isso. E aí a gente precisou fazer 2 medidas no chão, então, para ter certeza de qual tamanho seria, por exemplo, do nosso colchão e qual tamanho a gente teria para caminhar no chão, para movimentar as pernas. Sim, que muda bastante. A Sprinter, ela é bem côncava em cima, muda bastante. Muda uns 10 centímetros, mais ou menos, de envergadura ali em cima. E essa envergadura, esse abauloamento da van, sim. ele também dificulta na hora de fazer os móveis. Então não vai ter móvel reto, a gente vai ter que também pensar na curvatura da van para fazer isso se a gente precisar construir. Ah, é verdade. Então depois da gente desenhar no chão, eu quis entender mais ou menos uma perspectiva 3D como isso ia ficar. Aí eu coloquei a mão na massa e desenhei o nosso protótipo de van. Então a entrada da van, a entrada lateral é aqui, logo aqui já fica o fogão com o forno, depois aqui já tem a geladeira. Aí aqui para trás a gente vai ter 2 gavetas ou um baúzinho, né, para ter os apetrechos da elétrica, por exemplo, a central de comando, e aqui um banquinho para sentar. Aqui atrás é a cama, só que aqui ela tá dividida pela metade, porque ela encolhe para trás quando a gente está no modo trabalho na casa, né? E aí depois, quando a gente vai dormir, isso aqui tem uma madeira embaixo que puxa e ela sobe até aqui e a cama fica com quase 2 metros de comprimento. Aqui, então, a gente pensou em colocar gavetas e tudo mais pra gente ter o armazenamento. Também aqui em cima as prateleiras aéreas. Do outro lado aqui tá desenhado, mas a gente já mudou de ideia de lá pra cá, que a gente pensou em fazer uma dinette aqui, então, com um banquinho de cada lado. E aqui, do meio dessas gavetas, vai sair uma mesa que puxa para fora e a gente pode usar tanto para fazer refeições quanto para trabalhar. Aqui do lado a gente tem então um armário de armazenamento, a nossa pia e embaixo dessa pia, aqui assim, esse espaço todo aqui, ele já é o banheiro. Eu fiz aqui meio transparente para conseguir enxergar para lá, mas isso vai ser fechado. Aqui embaixo a gente puxa o porta-pote, que é o vaso sanitário portátil do motorhome. E aqui a gente vai ter, então, o banheiro. O nosso mundo ideal é fazer um banheiro que nem o canal do Get Outside, que agora ele já não tem mais essa van, mas dá pra achar facilmente.
é que é uma parede móvel. Ela fecha pra cá quando a gente precisa tomar banho, mas a gente pode abrir ela aqui, deixar ela grudadinha aqui e ter um espaço, um vão livre maior, assim, pra gente conseguir se sentir menos sufocado nesse espaço que é tão pequeno. E aqui em cima a gente vai ter o climatizador, não vai ser um ar-condicionado e sim um climatizador. A gente viu vários vídeos de casais que viajam falando que o climatizador é mais do que suficiente para comportar 2 pessoas. Mas, além disso, a gente também vai ter que pensar num espacinho para Peach. Talvez seja embaixo aqui, não sei ainda, porque na época que a gente desenhou isso, a gente não tinha ela. E então é isso. Esse aqui é o layout da nossa terceira casa. E é mais ou menos nesse tipo de casinha que a gente vai viver daqui a um tempo, e a gente espera viver muitas aventuras e muitas histórias legais com vocês até lá.